Nuestro desafío es escalar en 60 días 6 montañas de 6.000 metros. Vamos a la cima. Escalaremos el Coropuna, el Hualcahualca, el Yanapachac, el Chopicalqui, el Alpamayo, el Huascarán. Hay una fuerte conexión con la montaña. La naturaleza es cada vez más desafiante. Abundan las piedras sueltas. ¡Arriba! ¡Vamos! Es el tramo final, ¿eh? Increíble, increíble. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para una mejor experiencia, les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos muteados. Todo el material que presentaremos puede ser utilizado para difusión y promoción. Muchas gracias y que disfruten del evento. Buenas tardes, bienvenidos a otro evento de History. Bem-vindos, boa tarde, a coletivo de imprensa do Andes Extremos do History Channel. Andes Extremos é uma produção original do History, com a participação do diretor William Pinsdorf e 3 experientes montanhistas que vamos a conversar com eles em breve, que são Gabriel, Edson e Branca. Andes Extremos é uma maravilhosa série inédita, totalmente inédita, uma estreia inédita no mundo inteiro, produzida com uma equipe brasileira em a Cordilheira Branca, que está no Peru, a mais de 6.000 metros de altura sobre o nível do mar. Então, estamos falando que esta é uma produção original maravilhosa do History que combina perfeitamente aventura e história. História pré-colombina, a história dos Incas, que foi o império mais grande de toda a América Latina. Agora, vamos a compartilhar com vocês um vídeo para que vocês vejam como é essa maravilhosa produção original do History. Nosotros estamos en la cordillera de los Andes, el mayor conjunto de montañas del mundo. Nuestro desafío es escalar en 60 días 6 montañas de 6.000 metros. Será difícil, pero estamos llegando con todo. Mi nombre es Edson Bandeira, soy fotógrafo y montañista. Llevo más de 500 días dedicados al programa antártico brasileiro. Mi trabajo es dedicado para cuestiones de medio ambiente y culturas amenazadas de extinción. Me llamo Gabriel Tarso, soy fotógrafo y cinegrafista, autor. Ya escalé algunas de las montañas más altas del mundo y tuve la oportunidad de llegar 2 veces a la cumbre del Everest. Mi nombre es Branca Franco, escaladora de rocas, y fui la primera brasileña en llegar a la cumbre del Fitzroy, una de las montañas más desafiantes del mundo en la Patagonia Argentina. Esto es Andes Extremo. Estamos entrando en el trecho final. No es tan técnico, pero es muy abierto. La nieve está un poco más suelta. Precisamos tener un poco más de atención. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Vamos, Malú! Vamos, Branca, solamente unos pasos.
No lo puedo creer. Bien, vamos. La cumbre. Llegamos. Wow, eso fue increíble. ¿Y ahora cuál será la próxima? Alpamayo, una montaña que sueño hacerla hace años. Agora é um orgulho apresentar para vocês a nossa diretora de programação e produção no Brasil, nossa amiga Karen Santiago. Boa tarde, César. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem todos aqui com a gente. Karen, todo mundo quer saber o que significa esta produção original para History Channel. César, sempre que a gente está aqui para falar de uma produção original, é sempre motivo de muito orgulho para nós. E com Andes Extremo não é diferente, pois é a nossa primeira produção original do tema aventura. E Andes Extremo não é uma série só sobre aventura, é uma série que faz um mergulho em uma cultura riquíssima que vive aos pés da Cordilheira dos Andes. Tem imagens incríveis e ela tem tanta relevância para a marca que ela não vai ser exibida só no Brasil, ela vai ser exibida em outros países da América Latina como México, Colômbia, Chile, Argentina e Peru. Mas uma coisa que todo mundo quer conhecer é se aventura é ou não um pilar da fundação do marca do History. Sim, a aventura é um pilar super importante, já super consagrado da marca History, que conta com séries super clássicas que já vêm de mais de 10 temporadas. Inclusive, no mesmo dia que estrearemos Andes Extremo, vamos estrear a 11ª temporada de Homens da Montanha. E também um spin-off de Sozinhos, que tem o título de Desafio no Gelo. E juntos eles vão fazer um instante super especial para a marca. Qual foi o desafio mais grande que enfrentou History como marca e como equipe em esta produção original? O nosso maior desafio foi encontrar um formato e uma linguagem que aproximasse nossa audiência do Edson, do Gabriel e da Branca. Porque a audiência em casa pode não entender das técnicas de escalada, mas ela precisa se conectar emocionalmente com os personagens e sem se perder na narrativa. Então esse realmente era o nosso maior desafio. Você acha que todo esse componente diferente que fala de aventura, que fala de história pré-colombina principalmente, que fala de emoções diferentes e desafios humanos frente à natureza a 6.000 metros de altura e muito, muito frio lá na Cordilheira Branca, é uma forma diferente de criar uma conexão emocional com todas as audiências do History, além de se você fala espanhol, ou se você fala português, ou se você fala inglês, você fala aventura, você fala história? Totalmente, porque eles enfrentam muitos desafios e eles vão contar para todo mundo tudo que eles passaram e não dá para ficar um episódio sem se envolver com tudo que eles passaram, sem se envolver com todos os desafios, com tudo que aconteceu com eles nessas 6 montanhas. Então, agora para falar do aventura, uma palavra muito fácil de falar, mas muito difícil de produzir, vamos a convidar al diretor de esta produção original do History, Wieland Pinsdorf. Olá, Wieland, tudo bem-vindo. bem? Tudo maravilhoso. Tudo bem? Nossa, as pessoas que tivemos o privilégio de ver a série completa, estamos maravilhados da qualidade da produção original, a fotografia e todas as coisas maravilhosas que você fala, uau, de começo a fim. Você está satisfeito e orgulhoso do produto final? Tô muito feliz. Eu já produzo esse tipo de conteúdo já tem pelo menos uns 10, 12 anos. E esse foi, sem dúvida, o maior desafio que eu já tive
na minha carreira, assim. E eu acho que a série tá super bonita, tá super emocionante, traz questões importantes que eu acho que vão além da aventura, né? Do por que essas pessoas acabam se arriscando para subir uma montanha, enfrentando nevascas, gretas, perigos reais de morte. Eu acho que a gente responde um pouco esse tipo de questão e, ao mesmo tempo, mergulhando na cultura andina, a cultura dos Incas, que há mais de 1.500 anos subiam essas montanhas. É impressionante e muito emocionante estar lá e você, aí, a gente está vendo uma cidade Inca aos pés do Corupuna, né? Então é muito emocionante você chegar lá, ver um altar Inca, tem uma múmia que foi resgatada em uma dessas montanhas que a gente subiu, então uma conexão também com a história e aventura, que na verdade tem muito a ver com o montanhismo, né? O montanhismo, quando você faz esse tipo de viagem, você faz parte, né? Você mergulhar na cultura local, conhecer os lugares, né? E as histórias. Então, e o Peru foi um ambiente riquíssimo, né? Tanto pelo desafio das montanhas, que são duríssimas, algumas das mais duras aí dos Andes, né? E também por toda a história, né, que esse país carrega até hoje, né? Então, o pessoal que teve com a gente, os guias, os carregadores, esse pessoal até hoje venera essas montanhas como divindades, são deuses, né? Eles fazem rituais, né? Então, a gente participou dos rituais do Pachamama, eles fazem oferendas, né? Então, foi muito emocionante. Olha, eu sei que quando falamos com Karen, falamos de aventura. Mas quando falamos de aventura, para que todo mundo compreenda o que estamos falando de mais de 6.000 metros de altura. Estamos falando de mais de 70 quilômetros de vento frente à sua cara. E a menos, em negativo, menos de 20 graus centígrados. Então, com tudo isso, qual foi o desafio mais grande que você enfrentou como diretor a esta produção original? Foram 2 meses, né, no Peru, sem descanso. A gente subia uma montanha, era 3, 4 dias em terra, né, que a gente fala, e já subia outra. Então, um desafio logístico gigante, assim, para começar. Se fosse só escalar já seria uma coisa muito dura, mas gravando, captando imagens, histórias e tudo, fica um negócio muito maior. Então, teve todo um desafio de logístico e psicológico também. A altitude, né, acima dos 3.000 metros, você já começa a sentir efeitos da altitude, e isso impacta não só na escalada, que você tem que fazer a aclimatação para você se adaptar aos efeitos da altitude. Acima dos 5.000 metros, por exemplo, você tem 50% do oxigênio que você tem ao nível do mar. E isso acaba impactando, inclusive, no nosso trabalho por trás da câmera, porque você fica... aquilo mexe com você, com o seu organismo também, né? Aí a gente pegou temperaturas de 20 graus negativos, a gente perdeu um drone que congelou no ar, caiu o drone, as câmeras congelavam, então fica 4, 5, 7 dias na montanha, a gente levava uns painéis solares para carregar baterias, então é toda uma logística, uma forma de produzir muito diferente e bastante desafiadora, né? Fica com nós, por favor, porque agora vamos apresentar a uma experiente montanhista, mulher, a única mulher nesta aventura, Branca Franco. Olá, César. Olá, todo mundo. Como vai você? Olha, todo mundo quer saber, porque você aqui é uma mulher aparentemente muito delicada, muito feminina, mas você é muito atrevida, muito forte, e você foi a primeira mulher que não somente chegou a cima
ou a cume do Fitzroy, mas você também chegou à cume do Agulha Gemet. E muitas coisas que você sempre ha sido a primeira mulher, não somente a primeira mulher brasileira em conseguir muitos retos, muitos desafios. Por que Franca gosta tanto de quebrar paradigmas, de llegar a novos desafíos y de demostrar a todo el mundo que você, como mulher y cualquier otra mujer, pueden conseguir lo que você queira? Eu acho que vem muito da força que a minha mãe tem para mim. Então, eu tive referências femininas na minha família muito fortes. Uma ausência também de pai. Então, vendo minha mãe lidando conosco e criando a gente sozinha, por si só já foi uma grande inspiração para mim enquanto uma referência feminina forte. E depois, quando eu comecei a escalar, nos anos 2000, né, eu comecei a escalar em 2000, que eu fiz um curso mesmo, né, e realmente considero que eu comecei a escalar foi no ano de 2000, éramos pouquíssimas mulheres escalando, né? Era muito comum ver 30, 40 homens e nós éramos 4, 5 mulheres. E aí eu tive essa necessidade de ir criando meu espaço, minha legitimidade perante essa comunidade que basicamente era composta por homens. E as coisas foram acontecendo, assim, tenho esse espírito desafiador, aventureiro desde pequena, né, sempre fui muito levada, enfim. Mas aí as situações da vida foram me trazendo a escalada foi me trazendo novos desafios, e o Ano de Extremos foi assim também, né, surgiu esse convite para uma modalidade que não é a minha modalidade padrão, né, que é alta montanha, mas como eu adoro o desafio, eu resolvi topar, e eu acho que a força que eu tenho para enfrentar isso vem da importância que eu dou para a gente valorizar as mulheres nos esportes e em todos os campos da vida. Você sabe que os assinantes do History não são homens, como muitas pessoas pensam. São homens e mulheres que gostam, adoram a aventura. E esta aventura do Andes Extremos é uma aventura diferente, porque tem como paño um fundo histórico muito rico, que é a história precolombina. Mas também você encontrou em seu caminho muitas pessoas que foram muito amáveis com você e que foram parte da aventura. E, inclusive, a múmia Juanita. Fala para nós quais foram os momentos mais destacados ou quais foram os destaques desta aventura para você, Franca Branco. Na escalada, seguramente, o Corupuna foi meu maior desafio, foi meu primeiro 6.000, foram 6.425 metros, é muito alto para mim, que nunca tinha chegado a uns 6.000, então seguramente foi o meu maior desafio, e sem a ajuda do Gabriel, que é meu companheiro de escalada, e do Joel, que foi nosso guia, eu não sei se eu teria conseguido. E, historicamente, eu acho que a Juanita foi o que mais me marcou, por ser uma mulher, uma oferenda aos deuses, pela forma como as oferendas eram feitas naquela época. É bem interessante, né? A gente conseguir olhar outras culturas como observador, né? E não como julgando aquilo. A história da Juanita me marcou muito, e a Malu, que foi minha companheira de escalada, num episódio que a gente vai falar, né? Vocês vão ver, todo mundo, sobre mulheres. A Malu foi uma super parceira, uma inspiração. Ela me deu muita força para conseguir escalar o Tropical, que foi uma montanha muito difícil para mim também. E eu acho que a relação que a gente estabeleceu com os personagens também, né? Eu continuo conversando com a Riera, que levou as nossas coisas para o Ascaran, continuo tendo contato com outros personagens. É uma história que termina nos episódios, né, no programa, mas que a gente leva para a vida, né? Perfeito. Franca, fica com nós. Agora vamos a falar com o diretor de fotografia e outro experiente montanhista. Com vocês, Gabriel Tarso. Olá a todos, tudo bem? Um prazer. Gabriel, muito prazer mesmo. Nós queremos saber, não somente como fã do History, sino também como alpinista,
como você sentiu essa adrenalina, essa experiência de estar lá na Cordilheira Branca, mas especialmente como fã do History, você conseguiu uma fotografia maravilhosa que fala gritando as maravilhas naturais da Cordilheira Branca. Como você conseguiu ser montanhista e diretor de fotografia ao mesmo tempo? Então, é um prazer muito grande para mim, né, documentar trabalhos em montanha, né, em ambientes outdoor. Eu faço isso com muito amor, com muito prazer. É algo que assim eu me identifico muito. Então, estar nesses ambientes, né, é algo que me faz, enfim, né, me sentir parte daquilo tudo, né? Então, é um trabalho que exige muita atenção, né, exige muita concentração, muita disposição também, mas a cordilheira em si já fala por si, né? Então, acaba sendo um prazer muito grande, assim, a gente documentar esses lugares, né, as aventuras. Então, eu posso dizer que eu faço isso com muito carinho mesmo. Então, e estar ao lado de pessoas também, né, que inspiram a gente. A Branca, por exemplo, como ela mencionou aí, vivemos muitos momentos intensos, né, vivemos muitos momentos de dificuldade. Isso acaba unindo a gente bastante. E ao lado do Edson também, que é um grande amigo, um grande fotógrafo, o Village também, que é uma grande inspiração aí, um grande profissional. A gente vai se unindo, né, cada um na sua característica, na sua facilidade, né, a gente acaba se complementando mesmo como equipe. Então, foi um prazer muito grande mesmo. E ver essas imagens agora, né, ver a história sendo montada, ver os episódios contando, né, tudo que a gente viveu, é incrível, assim, né? Eu acho que para mim rolou um outro desafio também à parte, né, além de documentar, que é a questão de estar à frente das câmeras, né? Então, assim, a gente trabalha já há alguns anos documentando por detrás das câmeras e, né, dividir esse espaço entre frente e trás foi um desafio à parte, né? Porque a cabeça não funciona da mesma maneira, né? Mas foi muito bacana, assim, foi uma experiência incrível, incrível, que com certeza quem assistir vai ficar com aquele gosto de, pô, e aí, o que tá acontecendo? Qual vai ser o próximo episódio, né? Então, é muito bacana mesmo, essa experiência. Quando você gosta muito da aventura, você adora a fotografia, você é montanhista com muita experiência, você ha visto muitas coisas, mas você estuvo lá e através dos olhos de você e sua câmera, todos os assinantes do History, vamos a conhecer o Huascarán, a montanha mais alta e mais perigosa do Peru. Quando eu falo para você Huascarán, o que é o que você pensa? O que é o que você sente? O Huascarán em si, né, se me permite dar um spoiler aqui, foi uma montanha muito especial, né? Ela foi a última montanha que a gente escalou. Então, a gente teve a companhia, né, o privilégio de estar ao lado de uma grande pessoa, né, um grande ser humano, que foi quem nos guiou nessa montanha, né, que é o Máximo. Então, o Máximo, senhor, né, ele tem a idade para ser meu pai, né? Então, estar ao lado desse cara, né, com tanta força, com tanta energia, né, e ter um esforço muito grande para conseguir acompanhar ele, com mais que o dobro da minha idade, foi, assim, um momento de eu ressignificar, né, o meu estado, o meu lugar na montanha e a minha humildade também. Então, o Huascarán significou, se eu poderia sintetizar numa palavra, talvez seria a inspiração, né? Máximo foi uma inspiração para mim e uma montanha que deixou um legado, assim, na minha história. Então, além de ser, né, significar tudo isso, né, a maior montanha, a mais difícil, tem uma história incrível também, né, por detrás aí da história do Máximo, né, que não dá, a pessoa tem que assistir para ver, mas
Acho que é, sim, a inspiração. O Ascarán, as montanhas da Cordilheira Blanca, né, cara? É uma coisa incrível, assim. São paisagens alucinantes, né? É um lugar para onde a gente até brinca, né? Para onde você mira a câmera, você mira, sai uma boa fotografia, né? Porque é um lugar realmente que é sintético, né? É quase que sintético, aquela cidade, às vezes bucólica, as montanhas sempre coroando ali o horizonte. A cultura andina é algo que é muito bonito de documentar, né? Tem muita informação, tem muita história por detrás de tudo que a gente viveu, além da nossa vivência, né? Tem muita curiosidades, então com certeza Andes Extremos aí está sendo, né? Porque ainda não acabou, mas está sendo uma experiência talvez as mais intensas que eu já vivi até hoje, assim. Esta experiencia apenas comienza, porque la estrella inédita de América Latina, en Colombia y México, va a ser miércoles 10 de mayo. El miércoles 10 de mayo, estreno absoluto en México y Colombia. Estreno absoluto el 11 de mayo en Argentina y Chile. Y la estrella inédita no Brasil, el 4 de mayo. Agora vamos a falar, pero vamos a compartir con ustedes una promo de la nueva serie Andes Extremo. Y después vamos a falar con Edson. Edson Bandeira, el videografista de Andes Extremo. Una montaña de 6.000 metros ya es desafiante para cualquier persona. Ahora, 6 montañas es un súper desafío. Hay una fuerte conexión con la montaña. Abundan las piedras sueltas. La naturaleza es cada vez más desafiante. Muitas pessoas falam que os viagens transformam suas vidas. Eu acho que a melhor testemunha disso é, sem dúvida, nosso amigo Edson Bandeira. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Oi, César. Tudo jóia? E você? Tudo maravilhoso. Olha, você tinha 19 anos quando você começou a gostar de ser montanhista e também de ser fotógrafo. Como começou tudo em sua vida? Olha, minha viagem, minha experiência com esse mundo, né, das montanhas e a natureza começou através dos livros. Então foi lendo livros de aventura, de viagens, que despertou, né, esse interesse. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu tive a oportunidade de subir uma montanha em São Paulo, né, no Brasil. E aí, quando eu cheguei no topo dessa montanha, que é o pico mais alto de São Paulo, chamado Pico dos Marins, e eu estava acima das nuvens, era o entardecer, naquele momento eu tive a certeza que era isso que eu queria para minha vida. Então despertou, né, essa paixão, e desde então não parei mais de subir lá montanhas. Somente History consigue misturar perfeitamente história e aventura. Como você sente de ser agora um dos protagonistas da série do History Andes Extremo? Olha, é um privilégio muito grande fazer parte desse projeto. Conversa muito bem assim, com o trabalho que eu faço, né, que é subir montanhas e contar histórias através da fotografia, imagens, né, e vídeo. E quando eu soube, né, fui convidado pelo projeto, foi uma alegria muito grande, e até porque são algumas regiões que eu conhecia, outras tinha muita vontade de conhecer, e assim como escalar algumas montanhas que eram sonhos, né? Então foi uma oportunidade muito única, especial, e sobretudo também compartilhar isso com meus amigos, né? Com o Tarso, com a Branca. Enfim, em resumo, foi uma honra participar desse projeto que tem tudo a ver com algo que eu acredito e faz parte do meu dia a dia, que é estar, né, na montanha. Ainda das dificuldades climáticas, você também teve outros problemas ou situações muito pessoais. Você teve um problema de Covid e você também rompeu uma costela. Como você pode resumir sua experiência com a Cordilheira Branca? Sem dúvida, esse foi o principal, realmente, desafio nessa expedição.
foi quando eu tive Covid e não pude participar, né, escalar, logicamente, da primeira montanha e se afastar ali, né, dos meus amigos, fazer quarentena. Foi um momento difícil, que pediu ali paciência, né, disciplina, para se cuidar, para estar pronto para a próxima montanha. E quando eu testei negativo, né, e voltei para as montanhas, ficou ainda uma e que persistente, e que eu fui tentando, né, a levar e claro, com todos os cuidados, né, medicando, tentando seguir as orientações médicas, mas mesmo assim, infelizmente, voltou a tosse muito forte e eu tive que desistir, né? São as grandes decisões, né, no montanhismo. E outro episódio que marcou muito foi numa montanha mais técnica do projeto, e que já no meio da parede ali desprendeu um bloco grande de gelo e bateu nas minhas costelas ali, e eu fiquei alguns segundos sem ar, então foi bem assustador, assim, e um susto, né, e ter que contornar, como naquele ponto era mais fácil a gente continuar, e aí felizmente a dor foi diminuindo e a gente pôde alcançar, né, o objetivo, o cume. Mas são desafios que acontecem, faz parte da atividade, e que é preciso bastante a questão psicológica, né, saber lidar com esses desafios e quando necessário, com muita humildade, saber desistir. Porque, como a gente fala, né, no montanhismo, a montanha sempre vai estar lá, e então não vai faltar oportunidade para a gente voltar, né, e tentar escalar outra vez. E finalmente, o que você sente quando você finalmente chegou acima do Huascarán, que tem mais de 6.768 metros de altura? O que você sente? Nossa, chegar no topo do Huascarán foi algo assim inesquecível, né? Foi o nosso maior desafio, pensando em altitude, foi a última montanha do projeto. Isso a gente coloca um cansaço acumulado, né, de quase aí 2 meses, subindo várias montanhas, e chegando lá em cima, é aquele filme na cabeça, né, de tudo que a gente passou, o quanto a gente se preparou, e avistar do topo algumas montanhas que a gente teve a oportunidade de escalar de um outro ângulo, e coroou, né, de uma forma assim incrível todo esse projeto no Peru. Então, foi inesquecível, é um sentimento, é um misto, né, de felicidade, de alívio ao mesmo tempo que a gente conseguiu, e aí também lembra e resgata, né, os sentimentos e as memórias que a gente teve ao longo, né, daquelas semanas em Huaraz, e conhecendo tantas pessoas, tantas incríveis e inspiradoras. Enfim, fechou com chave de ouro o projeto. Muito obrigado. Você queria adicionar alguma outra coisa? Gostaria, acho que primeiramente agradecer a todas as pessoas, né, que participaram desse projeto, que foram muitas, tanto da parte da produção, né, o convite, né, a Simone, o Ricardo, toda a equipe do History, por todo o apoio e incentivo, né, aquela energia ao longo da expedição que a gente ia compartilhando. Foi uma experiência realmente que a gente vai levar para a vida. Espero de verdade que essas histórias, né, possam tocar e de alguma forma aumentar o conhecimento, né, das pessoas, e que se inspirem e que conheçam, né, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira Blanca, o Peru, e vivam essas aventuras também, e a gente fica
muito honrado de fazer parte de tudo isso. Muito obrigado. Hasta a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, Marcelo. Agora vamos a ir a la ronda de perguntas de la colectiva de imprensa com jornalistas do México, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e Brasil. E Mariana, se você me pode ajudar, empezamos com as perguntas. Arrancamos con Nidia Janet Martínez de Colombia Estéreo. Nidia. Nidia de Colombia Estéreo. Ahí está. Muy buenos días para todo el equipo de Andes Extremo. Nidia Janet Martínez, periodista de las emisoras del Ejército Nacional. Es un gusto y desde luego una felicitación muy especial para una producción tan interesante. La pregunta desde luego tiene que ver con esa formación, no solamente física, sino espiritual, al enfrentar todos los retos que implica realizar una producción como esta. ¿Qué tienen que decirle ustedes al mundo cuando hablan de una producción que tiene que ver con el medio ambiente, con el crecimiento espiritual, con la formación física, como es esta? Wieland? Como eu já falei um pouco antes, né? Eu acho que a gente toca num ponto central nessa produção, que é justamente, a gente discute isso em vários momentos, né? Por que as pessoas se arriscam, né? Por que a gente está lá enfrentando temperatura, altitude, gretas, lugares muito perigosos, né? Perigos reais. E isso realmente, acho que vem de encontro a uma parte, como você falou, espiritual mesmo, de você se conectar com a montanha, se conectar com o planeta, né, de você, e no fim acabar se conectando com você mesmo, né. Eu acho que isso, a gente levanta essa pergunta em vários momentos e acaba respondendo dessa forma, né, o quanto essa viagem te leva a uma viagem dentro de você e o quanto é importante essa conexão, né, com a montanha, que nesse caso a conexão com a natureza, que muitas vezes a gente no dia a dia, na cidade, acaba esquecendo disso, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente trata nessa série. Nidia, creo que también hay que agregar a la respuesta, si me permiten, es que no sé si todo el mundo sabe, pero justamente en la Cordillera Blanca y el Huascarán nace como parte de una leyenda. La leyenda de los incas es que Inti, el dios del sol, tenía una hija, la princesa Guantoy. La princesa Guantoy se enamora de un hombre ordinario, un hombre que no era noble y no era príncipe, ni era tan bonito, sino que era más bien muy feo. Y le llamaban Huascarán. Cuando ellos se enamoran, a las escondidas de Inti, él decide separarlos por el lago y además de separarlos por el lago, mandar un castigo y colocarle nieve encima para que el amor de ellos nunca se consuma. Y entonces es así como nacen los nevados y la Cordillera Blanca, en nombre del amor que no pudo ser. Ese origen místico es lo que origina todo lo que llamamos Cordillera Blanca y específicamente la zona del Huascarán. Branca, não sei se você queria falar alguma outra coisa. Não, eu acho que é isso que a repórter falou da Colômbia. Eu acho que uma expedição como essa exige uma conexão profunda com a natureza e consigo mesmo, consequentemente, né? Subir montanhas faz a nossa mente oscilar em muitos lugares, né? Então, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir, e essa força a gente busca internamente. E também nas montanhas, né? Ou numa inspiração que a gente tem num companheiro de escalada, como o Gabriel falou do Máximo. Eu acho que está tudo em comunhão, né? Com certeza. Gabriel, você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que vale a pena, inclusive, a gente levantar a questão ambiental, né? Como ela mencionou.
Em um dos episódios a gente fala sobre os derretimentos glaciares, né? Que são assuntos assim que já estão atrasados assim por conta da situação climática que a gente vive no nosso planeta, né? Então são assuntos que vale a pena a gente conhecer, né? Que as pessoas têm que ter esse acesso, porque são problemas reais no nosso planeta, né? Então o Andes Extremos traz essa questão ambiental, né? Essa nova forma de olhar para a vida, né? Porque o planeta está esquentando, os problemas estão aí. Então, assim, o que a gente pode fazer agora, né? A gente responde essas perguntas durante os episódios. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção e que vale a pena realmente a gente ter a gente está acompanhando os episódios. Muito obrigado. Vamos com a seguinte pergunta, Mariana. Arthur de Oliveira Almeida, Revista Galileu, Brasil. Boa tarde a todos. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Vocês falam da questão de que estar num ambiente como esse, são os Andes, né? De temperaturas baixíssimas, de altitudes elevadas que dificultam, né, a respiração, até além do fato de ficar 2 meses longe da rede de apoio, de familiares, de colegas. Eu queria que vocês comentassem sobre a questão de, apesar de toda a situação que deixa o corpo, né, e a mente num local tão complicado, ao mesmo tempo que vocês estão ocupando um espaço que tem um histórico enorme de simbolismos, de raízes latino-americanas tão fortes e latentes. Eu queria que vocês comentassem se vocês sentiram essa experiência mais forte por estar nessa condição, né, do corpo ao extremo e a mente ali, ao mesmo tempo que foram imersos nesse ambiente. Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Branca, você pode responder? Isso que você está falando, né, dessa conexão com o lugar e com toda essa história, né, que antecede a nossa chegada, né, que tem muita história aí. E tem muita crença no poder desses guardiões, que são os apos, que eles falam, né? Eu, particularmente, como a escalada em alta montanha não é a minha especialidade, o que mais me guiava durante essas experiências era essa conexão com o espiritual mesmo, sabe? Pedindo licença, pedindo permissão, com muito respeito, muita humildade. É um lugar que mostra a nossa pequenez e a nossa grandeza ao mesmo tempo. Eu tentava sempre também estar em comunhão com uma mãe peruana que eu tenho lá, porque já é a 4ª vez que eu vou ao Peru, e desde sempre eu passo dias com essa mulher, que é a senhora Rogata, que é uma anciã peruana, nativa de Huaraz, e ela conversava muito comigo, me trazia muita força, me dava bênçãos. Eu acho que buscando nas pessoas que estão ali, na força da montanha em si, né, assim, na grandeza que é aquilo tudo, e pedindo proteção, assim, para os apos. Eu, pessoalmente, a minha escalada, todas as escaladas que eu fiz, foi sempre, cada passo, pensando nessa proteção divina e nas pessoas que eu amo e que estavam me esperando aqui. Obrigado, Branca. Agora, você tem que lembrar que depois dessa ronda de perguntas, vamos a assistir ao primeiro episódio do Andes Extremos. Então, vamos com a seguinte pergunta, por favor. Sí, Patricia Daniele, de Revista Weekend, Argentina. Oi. Antes de enfrentar este desafio, vocês precisaram uma preparação física. Eu quero saber como foi e que equipes usaram para esta aventura. Gabriel? Bom, eu trabalho já com fotografia e em montanha, né? Então, a gente fez, além dos nossos treinamentos, né? Além da nossa rotina de fazer montanhas, eu posso dizer que grande parte do desafio, né,
foi não físico, né? Foi programar, conhecer, né? Planejar essas expedições, né? Foi uma grande expedição, mas em lugares diferentes, né? Então foram muitos contatos, muitas histórias, muitos roteiros, né? Que a gente precisou fazer realmente o dever de casa ali para, enfim, né? Ter condições de gerar esse conteúdo, né? Eu atuo como fotógrafo, né? E cinegrafista outdoor. Eu pratico montanhismo já há mais de 10 anos. A Branca também já é uma escaladora que tem vários títulos aí no Brasil, o Edson também, mas eu posso dizer que fazer montanha é sempre um grande treinamento, né? Então, como eu vivo a maior parte do meu tempo praticamente em montanhas, um trabalho acaba complementando o outro, né? Então, o ano passado, por exemplo, né, eu tenho minha residência no Brasil, eu acabei ficando 3 semanas praticamente no Brasil, né? E o restante do tempo eu estava em montanha. Eu estou agora aqui em Katmandu, cheguei ontem, né, de uma expedição, vou ficar aqui mais 3 dias e vou partir para outra expedição também. Então, um trabalho acaba complementando o outro. A gente só tem que tomar cuidado para não se lesionar, para não se machucar, né? Porque aí a gente realmente acaba comprometendo a nossa segurança, né? Muito obrigado. Vamos com a seguinte pergunta, por favor. Sí, Maribel Ramos, de Produ. Maribel. ¿Me escuchan, perdón? Sí, ahora sí. Okay. Buenos días. Una pregunta quizás para Karen Santiago un poco sobre qué significó para ustedes la producción de este contenido en el hecho de que combina aventura pero también historia. ¿Cuál ha sido el aprendizaje para ustedes y que les deja esta producción que, bueno, se ve tan retadora y desafiante? Para a gente é muito importante ter uma produção tão grandiosa como essa, compondo séries tão clássicas já do History. E é uma série que não é só aventura, a gente vê claramente achados arqueológicos, é uma cultura milenar, as festas que eles vivem com as pessoas, as histórias que eles ouvem aos pés da montanha e no cume da montanha. Então isso é muito gratificante para a gente, mas o mais importante assim agradecer a esses personagens que fizeram a série ser tão incrível, porque, como eu falei anteriormente, essa conexão emocional é sempre muito importante para a audiência, porque eles estão ali fazendo história, desafiando seus próprios limites. Muito obrigado, Karen. Agora com a seguinte pergunta, Mariana. César Huerta, del Universal, México. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Joaquín Lepeley, Cinema CN, Colombia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Quería preguntarles, pero ante todo, según Leonel Terry, los montañistas son conquistadores de lo inútil. Y por otro lado, estamos prontos a cumplir 70 años de que el Sherpa Tenzin Norgay y Edmund Hillary lograran la cumbre más alta del mundo, que era el Monte Everest, sin equipos. Me gustaría que nos contaran un poquito qué significa hacer este programa en este momento tan histórico para los montañistas. Yo le he logrado hacer 5.400 aquí en Colombia, en el Ritacuba Blanco, una de las picos cerca aquí a Bogotá. Pero sobre todo, ¿qué significa para ustedes llegar a esas cumbres y qué equipo técnico utilizaron para su salud? Gracias. Obrigado.
Quem quer responder? Uma coisa que eu acho curiosa é que um dos episódios que vocês vão assistir, os incas, eles levavam essas oferendas para picos com mais de 6.000, né? E eles não utilizavam o que a gente utiliza hoje, né? Eles não tinham nenhum equipamento técnico. Então é muito surpreendente e a gente eu pelo menos acabo colocando esses seres assim como algo muito grandioso, porque eles usavam eles usavam lã de ovelha nos pés para ter aderência na neve. Então, assim, é isso que você mencionou, né? Fazem 70 anos que chegaram no cume do Everest. Muito antes de chegarem ao cume do Everest, o povo inca já subia a altitude de 6.000 sem nenhum equipamento, né? Continua sendo muito desafiador chegar em alguma montanha, em algum cume, mas hoje a gente utiliza recursos muito melhores do que antigamente, né? A gente tem crampones, violês, cordas que são à prova d'água, enfim, hoje a gente consegue, tanto é que o número de pessoas que ascendem as montanhas hoje é muito maior, graças aos recursos técnicos e equipamentos que a gente tem, né? Então, a essas pessoas que chegaram a cume de montanhas há tantos anos atrás, ou há milhares de anos atrás, é o máximo respeito mesmo e admiração. Excelente resposta. Muito obrigado, Branca. Mariana, a siguiente pergunta. Belén Eligio, del Sol de México. Lo tenemos a César. César Huerta, de Universal México. Ahí lo veo desmuteado. Ok. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpen, hace rato no escuché mi nombre, andaba fallando con la red. Me gustaría, son dos preguntas, una para ti, Edson, Branca, para los dos, la mutua. ¿Qué pasa por la mente de ustedes cuando, bueno, evidentemente, toda la vida, todos los días, todos coqueteamos con la muerte? Pero evidentemente hay trabajos que son mucho más asequibles a ella. ¿Qué pasa cuando de pronto ver accidentes en esta aventura? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, Edson se lastima el pecho, pero tampoco saben qué tan lastimado está y entonces opta por seguir? Y finalmente son decisiones en las que por una hora puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué ocurre por la mente de ustedes para apoyarlo, para no apoyarlo? Porque vamos, entiendo que es una decisión complicada. Y para William, lo platicaba un poco Branca ahora. ¿Qué piensas, William, cuando ahora decías, ¿no? Van con equipo de última generación, cuando van con pilas solares, pero hace miles de años o cientos de años subía gente sin aparatos, ¿no? Sin equipo, más que con algo que de pronto se inventaban ellos. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás allá, arriba, a 6.000, 5.000, 3.000 metros? Dices, esto lo hicimos con la tecnología, pero hubo gente que no tuvo esa y hizo lo mismo que nosotros. Gracias. Ok. Gabriel, você entendeu a pergunta dele? A primeira pergunta? A primeira pergunta dele, basicamente... Sim, não, foi para você, Gabriel. A pergunta dele é: o que você sente quando você tem umas experiências tão pertas da morte? E como quando aconteceu o acidente de Edson, que caiu um pedaço de gelo, se você passou por sua mente, sua cabeça, olha, ele pode ser o final, ele pode morrer. O que acontece quando você desafia a vida ou a morte todos os dias, aí lá na montanha? Estar na montanha, né? A condição da gente estar nesses lugares inóspitos, né? Hostis, é basicamente você aceitar a condição de que você não está no controle de tudo, né? Então, a gente vive essa experiência a todo momento, na verdade, eu posso dizer, né? Então, porque acho que, assim, quando a gente está em ambientes urbanos, ambientes controlados, vamos dizer, né? A gente tem acesso à energia elétrica, né? Você aperta um botão, você tem luz, né? Você liga uma chave, você tem fogo, você vira uma outra chave, você tem água. Então, esses ambientes, eles proporcionam realmente a possibilidade da gente enxergar o que é realmente vital para a gente, né? O que é realmente vital, né? Para nos manter vivos, né? Por mais ambíguo que isso seja. Mas, e quando a gente vê o perigo, né? Do risco de morte, né?
nem vou chamar de risco de vida, mas isso realmente faz com que a gente reafirme, né, as nossas, posso até dizer, ambições, né, de estar naquele lugar, porque cada um carrega dentro de si um motivo, né, que faz com que ele esteja naquele momento, naquele lugar. Então, são nesses momentos de risco de vida, de morte, que a gente reafirma esses nossos valores, né? Enfim, né? Então, quando aconteceu isso com o Edson, ele foi muito firme, eu posso dizer por ele, assim, que ele foi muito firme, assim, em não titubear, ele continuou, ele só olhou para minha cara e falou assim, cara, caiu uma pedra, e eu tô sentindo falta de ar, mas vamos embora. Tipo, então, assim, a decisão foi dele, né? Só ele poderia decidir por ele naquele momento. Mas a gente realmente vive momentos esses riscos realmente faz a gente realmente estar presente também, por outro lado, sabe? Porque, assim, quantas vezes no nosso dia a dia a gente está programando, organizando, planejando. Então, estar na montanha, para mim, né, eu posso dizer só por mim, estar presente nesse momento, né? Estar muito consciente do meu lugar, do valor da minha vida. E bom, eu acabei de viver uma situação super também delicada, de uma avalanche aqui no Himalaia, e isso realmente faz a gente ou dar um passo para frente ou dar um passo para trás. Então, eu continuei caminhando adiante, e isso reafirma ainda mais meu desejo, meu amor de estar nesses lugares. Muito obrigado, Gabriel. William, a segunda pergunta era para você. O que você sente quando agora você tem equipe full equipo com tudo, muito sofisticado, em comparação a como os incas originalmente soliam escalar as montanhas? Até voltando ainda na outra pergunta que o colega falou, que faz 70 anos que subiram o Everest. Então, no mundo todo a gente tem essa referência, né, dos Himalaias, do Everest. E o que sempre me chamou muita atenção, que eu tenho um grande orgulho agora, é de estar apresentando os Andes que são a maior cadeia de montanhas em extensão do mundo, né? A maior cadeia do mundo de montanhas. E também conta com uma cultura única, e com essa questão dos incas que subiam essas montanhas. E é realmente uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção, de imaginar uma coisa que para a gente é uma aventura, é super radical. Eles faziam isso 1.500 anos atrás. Então, é uma reflexão que sempre chamou minha atenção, e eu estou assim, muito feliz de poder mostrar isso para as pessoas e fazer esse mergulho aqui nos Andes, né, na América Latina, na América do Sul, e poder mostrar isso para as pessoas, né? Muito obrigado. Siguiente pregunta, por favor. Fidel Orantes, de Revista Señal. Hola, buen día a todos. Yo quisiera preguntar, primero, ¿cómo es el proceso, no? Pues si bien ustedes son montañistas, pero estar haciendo, ¿no?, al mismo tiempo una historia, ¿qué tan complicado se vuelve, no? Pensar que pues hay una cámara que te están viendo, todo un desarrollo. Y también preguntarles la importancia que tiene que una historia como esta se haga y sea conocida, ¿no?, en el mundo, no solamente por lo que implica el trabajo de ustedes, no como montañistas, sino pues al final también como una producción latinoamericana. Gracias, Fidel. Lindo verte. Willand. Então, é isso, né? Como eu estava falando, para mim, um grande orgulho poder mergulhar aqui nos Andes e mostrar os Andes para o mundo. A gente teve em regiões super remotas que para você chegar lá é só com 4x4 durante 4, 5 horas, coisa que a gente está realmente fazendo um montanhismo de exploração, né? E isso existe ainda aqui nos Andes e em muitos outros lugares não, né? Que não tem tantas coisas novas. Então, a Cordilheira dos Andes ainda não é
tão conhecida e estou achando muito importante e feliz de estar mostrando isso para as pessoas. Né? Muito obrigado, Willan. A seguinte pergunta, Mariana. Belén Eligio, del Sol de México. Hola, Belén. No te escuchamos. Hola, Ahí hola, está. perdón. Belén. Buenos días. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es para Branca. A mí me gustaría saber, bueno, primero ya nos contaste un poquito sobre pues tus antecedentes con esta profesión. Me gustaría saber si nos pudieras contar la anécdota de la primera vez que escalaste una montaña y pues si tú te imaginabas esta parte de que pues de alguna manera estabas pues un poco abriendo paso a las mujeres para esta profesión y también saber si has observado si consideras que hoy en día hay más presencia femenina en el alpinismo. Gracias por la pergunta. Eu acho que a primeira vez que eu escalei é porque eu cresci ao lado de um dos maiores complexos calcários do Brasil. Então, acho que pela proximidade da casa da minha mãe, alguns amigos foram escalar e me levaram para escalar. Eu, desde criança, sempre fiz esporte, eu fiz ginástica olímpica durante muitos anos da minha vida, e eu saí da ginástica olímpica e fui para capoeira, e um dia me convidaram para escalar, mas eu estava bem adicta à capoeira, mas eu adorei escalar, achei interessantíssimo, e um ano depois surgiu na cidade que eu morava, que é uma cidade bem pequena, a possibilidade de fazer um curso. Foi quando eu fiz esse curso, e aí eu tive mais conhecimento técnico também para ter mais segurança na escalada, que eu decidi que eu queria escalar. E foi como o Edson falou para ele, assim, quando eu fiz esse curso, eu tinha certeza que eu não ia parar mais de escalar e que esse ia ser o meu esporte. Para além disso, eu comecei a competir também, eu fui competidora. E eu era muito boa na modalidade de velocidade. Então, a minha mãe tinha receio de me dar equipamento, porque ela tinha medo de eu morrer. Ela falava, se você quiser, você vai ter que conquistar sozinha os equipamentos. E eu comecei a participar de campeonatos para ganhar coisas. Então, eu ganhei uma sapatilha, depois eu ganhei um arnês, e isso foi me motivando cada vez mais, sabe? A competir, a conquistar os equipamentos. E com as mulheres, a gente competia em categorias junto com os homens, porque não tinha um número suficiente de mulheres para competir com os homens. E aí a gente foi movimentando para trazer cada vez mais pessoas. Então eu convidava uma amiga, a outra amiga convidava uma amiga, e em 2004 a gente conseguiu ter um grupo de 30 mulheres. Então de 2000, que eu comecei a escalar, para 2004, esse número foi cada vez mais crescente. E atualmente a gente consegue observar que no cenário da escalada mais especificamente esportiva, a gente tem cada vez mais mulheres. Hoje existem encontros nacionais femininos, debates ou mesas redondas, espaços para as mulheres discutirem o feminino na escalada, e isso eu acho que é uma grande conquista para todas nós. Perfecto. A siguiente pregunta, por favor. Emilio Josami, Diario Liberal, Argentina. Hola, sí, muy buenas tardes. Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Retomando un poco las anteriores preguntas de los colegas, ¿cuánto empodera a la mujer una actividad como la que desarrolla usted, por ejemplo, Branca? Y mi otra pregunta es, ¿cuál es el mensaje que deja o que transmite Andes Extremo? Ok, la primera pregunta es para Branca, la segunda para Karen. Vamos. Eu acho que qualquer conquista de qualquer mulher, sendo conhecida ou não, eu acho que já é muito importante, porque a gente retoma um lugar que era nosso, né? E que foi sendo apagado socialmente. Mas representar o feminino em Andes Extremos tem
uma honra muito grande, um honor muito grande e uma responsabilidade também. Então, eu me sinto privilegiada, me sinto honrada e muito grata por ter a possibilidade de representar as mulheres na Latinoamérica, né, com esse programa. Gabriel estava perguntando. Muito obrigado. Karen. Obrigada pela pergunta. Eu acho que tem várias mensagens o programa. Uma delas é conhecer, né, a natureza, esse ambiente incrível que é a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira Branca. Desafiar os seus próprios limites e entender, como o Edson mesmo falou, entender os limites e até quando você pode ir, até quando você não pode ir. Acho que tem também uma mensagem da mulher, tem a Branca, que foi aí. Tem um episódio, inclusive, que ela acha que não vai conseguir, ela chora, é emocionante demais. E como eu falei, assim, essa conexão que o programa todo dá, que a audiência mergulhe nesse ambiente incrível, nos desafios deles. E eu vou até falar, as pessoas que vão assistir vai aprender um pouquinho de técnica de escalada, porque eles ensinam bastante, eles mostram várias coisas. A paz que eles vivem quando eles chegam no cume dessa montanha, então o amor pela natureza, e assim como o Gabriel comentou, a gente aprender a respeitar mais a natureza que está sofrendo tanto. Então acho que as mensagens são muitas, e eu queria convidar todo mundo a assistir. Cada episódio é uma aventura diferente, cada episódio é uma emoção diferente e um aprendizado diferente, essa cultura riquíssima e essas imagens incríveis que a gente vai mostrar em cada episódio. Muito obrigado, Karen. Agora convidamos a todo mundo. Muito obrigado, William. Muito obrigado, Branca. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Karen. Agora queremos convidar a todo mundo a assistir o primeiro episódio do Andes Extremo. Esta produção maravilhosa, espetacular para History Channel. Produção inédita e original para toda a América Latina e não somente para o Brasil. Antes de ir ao screening, Branca, suas palavras finais. Espero que todo mundo goste. Eu acho que é um programa interessantíssimo e inovador em trazer esporte e cultura, história, emoção. Eu acho que é uma possibilidade muito grande da gente entrar em conexão com o público, porque é isso que a Karen falou. A gente está sendo muito honesto no nosso trabalho, sabe? Muito sincero, e a gente entregou o que a gente é realmente nesse trabalho. E eu acho que é aí que a gente entra em conexão com o público, porque eu acho que cada um, no seu dia a dia, está escalando essa montanha, né? Com certeza. Mais uma montanha cada dia, todo mundo tem que escalar. Gabriel. Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram, né? A gente, o que se vê, né, nas edições, nos episódios, na tela, somos ali nós três, mas tem muita gente por detrás, né, da produção, Wieland, Simone, a todos do History. Então, foi um privilégio muito grande, foi um aprendizado muito grande, uma vivência assim única. E eu não vejo a hora de voltar para os Andes, inclusive. Mas fica aqui meu agradecimento mesmo, né, a toda a equipe, e por confiar no nosso trabalho, por confiar em nós como pessoas, né, como humanos, e espero muito que todos gostem aí da nossa série. Muito obrigado, Gabriel. Wieland? Agradecer ao History por ter a Karen, o Ricardo, né, todo mundo por ter acreditado nessa ideia. Estou muito feliz por estar mostrando, né, um pedaço dos Andes aí para toda a América Latina, quem sabe para mais pessoas no mundo todo. E é isso, agradecer a todo mundo também que ajudou na produção, todas as pessoas que a gente cruzou lá em Huaraz, e toda a equipe de pós-produção, porque foram 2 meses lá, mas desde setembro a gente continua até hoje finalizando os episódios e mexendo. Então, toda a equipe de pós-produção, são mais umas 10, 15 pessoas, é muita gente envolvida. E está todo mundo realmente dando o máximo, está todo mundo muito feliz com o resultado do trabalho. Eu tenho certeza que quem assistir vai curtir bastante a série. Muito obrigado, William, por esse trabalho maravilhoso que você e seus 3 experientes montañistas han facilitado para nós. Porque, de verdade, é uma maravilha de compartilhar tanta aventura, tanta conexión emocional y tanta historia con una producción original tan fantástica como Andes Extremos. Finalmente, Karen, para que você convide
a todo mundo a assistir Antes Extremos, antes de assistir todos o primeiro episódio? A série tá incrível, com imagens maravilhosas, com coisas que a gente nunca teve antes na tela do History aqui do Brasil, uma produção original riquíssima. Eu acho que agrada todos os públicos, a família inteira vai gostar de ver junta. Então é isso, convido todo mundo a assistir e agradecer ao Gabriel, ao Edson, a Branca, ao William e toda a equipe da Canvas. Muito obrigado, Karen. Obrigado, William, Branca, Edson y Gabriel. Y ahora vamos a asistir al primer episodio con nuestros amigos de esta colectiva de prensa de América Latina y Brasil. Con ustedes, Antes Extremos, primer episodio.